A paz do Senhor, meus queridos irmãos do IBP, nosso Instituto Bíblico de Paulínia, nível médio, estamos estudando a matéria Soteriologia 1. Vamos para mais uma aula hoje, sobre a regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. É bom nós sempre lembrarmos a diferença de usos e costumes para doutrina. Usos e costumes são coisas que mudam conforme o tempo, a região, a nacionalidade. Doutrina é aquilo que é imutável. Doutrina bíblica são base da fé cristã, aquilo que é ortodoxo. Orto é aquilo que é correto. Doxo vem de crença. Então, ortodoxo são crenças corretas. Então, a doutrina bíblica, ela é imutável. Não muda. Pecado é aqui, é no Japão, em qualquer lugar do mundo, pecado em diferentes épocas sempre será pecado. Doutrinas e costumes muda, a liturgia do culto, a questão de roupas, vestuário. Um exemplo é o homem na Escócia, ele usa saia, aqui já no Ocidente não é um costume do homem usar saia. A regeneração, por conseguinte, é uma doutrina fundamental da fé cristã. A regeneração, o que é a regeneração ou o novo nascimento? É uma obra sobrenatural e instantânea que Deus opera dentro do ser humano, mudando o seu estilo de vida. Antes o homem morto, o Senhor ressuscita ele da morte do pecado para uma vida na justiça de Cristo. Ao contrário da justificação, que é um dos aspectos da salvação, nós vimos que a justificação na aula passada não é algo dentro do ser humano, mas a justificação é fora do ser humano, é no tribunal de Deus, é no fórum da Trindade. A justificação Deus outorga ao ser humano e dá-lhe o status de justo diante de Deus. Já a regeneração é feita dentro do ser humano, muda a sua característica. Então, muda de morto espiritual para agora uma vida abundante espiritualmente. Quem precisa ser regenerado? Todos os seres humanos. Porque nós já sabemos que o homem herdou dos pais biológicos o pecado. Lá no Éden, Gênesis capítulo 2, é bom nós recorrermos para entender a necessidade do novo nascimento. A origem do pecado, da desobediência, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis. Deus disse: coma de todos os frutos, mas do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque no dia em que comerdes, certamente morrerás, morte em todos os aspectos do ser humano, espiritualmente, na alma e no corpo físico. Romanos 5, verso 12, Paulo vai explicar que, através de um homem, o pecado entrou na humanidade. E através do pecado, a morte. É por isso que o pecado passou a todos os seres humanos.
Davi vai explicar em Salmo 51 e o verso 5. De 150 salmos, Davi escreveu praticamente a metade. Salmo 51 e o verso 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Veja, Davi aqui vai nos explicar que todo ser humano, na sua concepção, quando ele é gerado, ele já é gerado em pecado. Logo, todo ser humano que nasce, ele nasce debaixo da maldição do pecado. Salmo 58, verso 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, ou seja, desde a concepção, lá no útero da sua mamãe, o homem já é gerado em pecado. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Então, quando o homem é gerado, consequentemente, quando ele nasce, nasce debaixo do pecado. Transgressão, aquilo que é desobediência, pecado é errar o alvo, virar as costas para Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, esta carta é extraordinária, que impactou a vida de Martim Lutero no século XVI, um dos pais da Reforma Protestante. Ele começa e abre a carta aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, dizendo que eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, também do grego. O judeu é o povo de Deus, os israelitas, que essa nomenclatura judeus é após o cativeiro da Babilônia, nos 70 anos. E o grego, representando ali o judeu, representando o gentil, eu e você somos gentios, ou seja, não judeus. Porque o capítulo 1, versículo 20, Paulo vai escrever que os gentios, eles preferiram, todo aquele contexto, eles trocaram o Criador pela criatura. Os gentios, eles abandonaram, viraram as costas para o Criador e começaram a adorar as coisas criadas. E aí vão se inflamar, homem com homem, mulher com mulher, deixando as coisas naturais e se inflamando nos seus pecados, nas suas paixões pecaminosas. Deus vai dizer, Paulo aqui aos Romanos 1:20, que as coisas criadas está aí para que ninguém fique inexcusáveis, indesculpáveis. Não vai ter desculpa, porque em todo mundo a obra, as coisas criadas demonstram que há um Deus criador. No capítulo 2, vai mostrar Paulo aos Romanos que os judeus que julgavam os gentios também são pecadores, estão debaixo de maldição. Deus não faz acepção de pessoas. E aí quando Paulo chega no capítulo 3, verso 20, ninguém será justificado pelas obras da lei. Verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem judeu, não tem gentil. Todos carecem da misericórdia, da graça de Deus. Mas como alcançar o novo nascimento? A regeneração. Mateus capítulo 3, João Batista, o precursor do Messias, começa dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Jesus então, Mateus 4,17, vai dizer: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus.
Para o homem entrar no reino de Deus, meus amados irmãos, ele precisa passar pela regeneração, o novo nascimento. João, no capítulo 3, Nicodemos, um fariseu, uma pessoa importante do Sinédrio, um príncipe dos judeus, um homem religioso, vai ter certa ocasião de noite com Jesus, fazendo alguns elogios, tecendo alguns elogios ao mestre, e o Senhor Jesus Cristo fala para Nicodemos: na verdade, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, com toda a sua religiosidade, ele não estava entendendo como pode um homem já sendo velho voltar e nascer, entrar na madre. Nicodemos estava pensando em coisas físicas, coisas naturais, mas o Senhor Jesus estava falando de coisas espirituais, a regeneração acontece dentro do ser humano, muda a situação, muda o estilo de vida. Para ser regenerado, o homem precisa ouvir a palavra de Deus, porque o Evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus. A palavra de Deus é viva, Hebreus 4, 12 e 13. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, é apta para discernir quais as reais intenções do coração do ser humano. Somente a palavra de Deus vai na divisão da alma e do espírito. Veja, são coisas que não são palpáveis, a alma e o espírito. Veja o poder do Evangelho, da palavra de Deus. Romanos 10 e 17, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A partir do momento que o homem ouve a palavra de Deus, e ele crê na palavra de Deus, porque todos terão a oportunidade de ouvir o Evangelho. Agora, crer, isso Deus deixou para o ser humano também a sua parte. Quem crer e for batizado, Marcos 16, será salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, nessa passagem de João 3,16, nós vamos aprender que há 2 tipos de pessoas na ótica de Deus. Os que crer serão salvos, terão vida eterna, mas os que não crer estão condenados a uma vida longe de Deus. Os benefícios do novo nascimento é libertação do pecado, da culpa, do poder do pecado. Veja que coisa extraordinária para nós falarmos dos benefícios do novo nascimento. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2. E vos vivificou. Está falando aqui de dar uma nova vida. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja as características, as marcas do homem não regenerado. Morto em ofensa, nós éramos ofensa a Deus. Romanos 5 e 10, Paulo vai dizer que nós éramos inimigos. Por isso que ele nos reconciliou com Cristo, consigo através de Cristo. Então nós éramos mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. As pessoas que andam segundo o curso deste mundo são influenciados por este mundo, Romanos 12 e 2, são as pessoas que não são regeneradas.
segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, o diabo, o inimigo de nossas almas, o inimigo da nossa alma, ele opera nos filhos da desobediência. Opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Nós acordávamos, nós vivíamos um estilo de vida para satisfazer a carne, o nosso ego, as nossas concupiscências, as nossas paixões, os nossos desejos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, meus amados irmãos, a misericórdia é não dar aquilo que nós merecemos, e a graça é o favor imerecido, dar um presente para quem não merece. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Ele soprou em nós. Antes, quando Deus foi criar o homem, o ser humano, ele soprou e deu status de vida. Quando Deus soprou em nossas narinas, lá no Éden, para os nossos pais biológicos, e fez alma vivente, agora Deus sopra em nós, através do teu Espírito, e nos dá uma nova vida. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ele nos vivifica juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Benefícios do novo nascimento. Ele outorga a nós uma vida eterna. João 3,16, nós já vimos. 1 João 5,11. Nós nos tornamos filhos de Deus. João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos tornamos nova criatura. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, tem que ter fé em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. O homem não regenerado, nós já vimos aqui as características do homem não regenerado. Agora, a nova criatura vivificou, essa nova criatura vivificada, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meus amados irmãos, Efésios, o capítulo 1, Paulo vai dizer, num ato de ação de graça, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse bendito Deus, Efésios, capítulo 1, Gálatas, Efésios, capítulo 1, veja que coisa extraordinária. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio, meus amados irmãos. Esses são os benefícios do novo nascimento. As evidências da regeneração. Uma vida que glorifica a Deus. Agora, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E uma das evidências da pessoa regenerada, ele vive uma vida que glorifica a Deus. Os seus atos, as suas palavras, as suas intenções. É uma vida
que exalta, que glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele é sal na terra, ele é luz neste mundo. Ele agora compra e paga, é um bom esposo, é um bom pai, é um bom profissional, é um bom patrão, é um bom empregado, seja nas repartições públicas, nas repartições privadas. Ele vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Romanos 6, ele vive em novidade de vida. Ele tem agora um novo estilo de vida. Gálatas 5:22, uma das evidências que a pessoa foi regenerada, meus amados irmãos, Paulo vai falar aqui do fruto do Espírito. A partir do versículo 16, olha o título, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, ou seja, agora é um novo estilo de vida, uma nova modalidade de viver. E não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos, as paixões, os desejos. Concupiscência é o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo que habita dentro de nós, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são, e ele vai, uma lista aqui das obras da carne, ou seja, aqueles que não são regenerados, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, brigas, emulações, iras, pelejas, dissensões, pessoas que ficam causando dissensões, brigas, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, por aí vai. Mas uma das evidências da pessoa regenerada, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Não são os frutos, mas o fruto. É como se fosse uma fruta, uma laranja, com 9 partes. Caridade, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, amor, gozo, a pessoa é alegre, ela tem paz. Em meio às guerras, lutas e provações, ela tem paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou seja, domínio próprio. Não é aquela pessoa 880. É uma pessoa que busca as coisas espirituais em primeiro lugar. Jesus disse em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as coisas espirituais. Junto com a regeneração, temos também a adoção. Nós já vimos a justificação, um dos aspectos da salvação é a justificação. Deus outorga ao crente uma nova posição legal, jurídica. A justificação não é dentro, é no fórum de Deus. O homem agora é justo diante de Deus. A regeneração, o novo nascimento, é uma nova vida espiritual que acontece instantaneamente, é sobrenatural dentro do ser humano. A adoção, humanamente falando, a adoção é o processo pelo qual uma criança é trazida e aceita numa família, quando por natureza não teria direito algum de pertencer àquela família. Esta transação legal resulta em a criança tornar-se um filho, um novo membro da família, com plenos direitos sobre o patrimônio. Espiritualmente falando, a adoção no mundo espiritual, antes filhos da ira, Efésios 2:3. Agora, com a regeneração e a adoção,
filhos de Deus, João 1:12, passamos a ter os direitos, os privilégios, as prerrogativas inerentes a essa posição. Nos tornamos membros da família de Cristo. Nós temos o direito de ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, do 15 ao 17. Veja, Paulo explicando aqui a adoção. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Lembra Efésios 2? Para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, que está dentro de nós, meus irmãos, ele testifica, ele comunica, ele dá paz, ele corrobora, ele afirma, ele atesta que nós testifica com o nosso espírito, com E minúsculo, espírito humano, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Meus amados irmãos, que privilégio! Os benefícios do crente como filhos de Deus, certeza de uma comunhão estreita e amorosa com o Pai. Romanos 5:10, nós já falamos, éramos inimigos, filhos da ira, mas através da reconciliação que Cristo fez na cruz do Calvário, Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que agora, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que privilégio! Esse texto de Romanos 8:15, quando Paulo fala que nós não temos mais o espírito de temor, de escravidão, mas agora de adoção de filhos, esse termo Abba, Pai, é uma junção do termo Abba, Pai no aramaico, com o Pai no grego. Então, Abba, Pai no aramaico e Pai no grego, essa junção de Abba, Pai, dá-se a palavra papai. A ideia aqui é meu paizinho querido. Ou seja, intimidade, certeza de filho. Herdeiros dos céus. Meus irmãos, Romanos 8:17, se somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Que privilégio, meus amados irmãos, que a regeneração, esse trabalho espiritual, essa obra instantânea, antes mortos em delitos e ofensas, e agora nova vida, e vos vivificou, dando uma nova vida, um novo estilo de vida, e a regeneração, essa obra extraordinária e instantânea que Deus opera dentro do coração do ser humano, e junto com a adoção, muda-nos de status. Agora, fazemos parte da família de Deus, temos os privilégios, as prerrogativas, tudo aquilo, todos os benefícios
que um filho, quando é adotado aqui na terra, legalmente falando, uma família, um casal que não pode ter filho, vai lá e adota. Faz todos os trâmites legais, jurídicos, no fórum, todas as questões legais. A criança, ao ser adotada, humanamente falando, ela passa a ter os privilégios, as prerrogativas e legais, inclusive de herdar todas as posses, toda a herança dos seus pais. O filho, no mundo espiritual, nós somos regenerados, transformados e através da adoção fazemos parte da família de Deus, desfrutando dos privilégios. Nós vamos herdar, herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo. Que privilégio, meus amados irmãos! É aquilo que está reservado para nós nos céus, toda a herança que esse privilégio para os filhos de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima aula, querendo Deus.